Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de Olympic Performance. Hoje vamos ter uma sessão também muito especial, vamos falar muito acerca dos Jogos de Tóquio e também particularmente da missão de Portugal. Vamos naturalmente ter aqui a presença do chefe de missão, Marco Alves. Infelizmente não vamos poder ter o nosso painel hoje completo, uma vez que o Dr. Gomes Pereira, devido a um pequeno problema de saúde de última hora, não pode estar presente e lamentamos essa mesma ausência. No entanto, ficarão as informações muito importantes, julgo eu, nesta altura, para todos aqueles que pretendem estar em Tóquio, também para todos aqueles que acompanham esta nossa missão de Portugal a Tóquio. E antes ainda de passar a palavra ao nosso chefe de missão, ao Marco Alves, que tem muitas informações também para vos dar relativamente àquilo que foram as últimas informações obtidas pelo Comitê Organizador, pelo Comitê Olímpico Internacional, e aquilo que se perspectiva que possam ser os procedimentos mais importantes a ter na linha de conta para que os Jogos de Tóquio possam ser uns Jogos seguros. E, nesse sentido, dizer que temos esta segunda de 5 sessões de um ciclo de Olympic Performance que já começou na passada semana com uma excelente apresentação do Dr. Yannis Pitsiladis do Comitê Olímpico Internacional e que nos fez chegar também uma abordagem muito interessante relativamente à preparação para os Jogos de Tóquio. Estes são, porventura, os jogos mais atípicos de toda a história dos Jogos Olímpicos e certamente que provoca e coloca obstáculos e de alguma forma desafios a todos aqueles que estão e que querem estar presentes em Tóquio, que nunca foram colocados numa outra edição dos Jogos Olímpicos. E a incerteza provavelmente será, neste contexto, a palavra que melhor define esta mesma situação. E a incerteza e o problema com os atletas, em primeiro lugar, uma vez que foram eles que, a partir de fevereiro do ano passado, março do ano passado, começaram a ter algum tipo de limitações e problemas, não só a nível competitivo, também ao nível do treino, e naturalmente que todo este contexto de grande incerteza os acabou por prejudicar, digamos assim. Por um lado, por outro lado, acreditamos que possa ter vindo também a trazer o melhor de si em todas estas situações. Depois, a questão dos atletas, dos treinadores, que acabaram por ter que reinventar o seu treino e muitas vezes à distância conseguir arranjar novas soluções que até agora ainda não tinham sido sequer tentadas. Depois, para todos os médicos, psicólogos, fisiologistas, fisioterapeutas, todos aqueles que estiveram à volta da preparação dos atletas e estão neste momento, continuam a ter desafios e continuam num contexto ainda com muito pouco conhecimento específico sobre ele, a ter que resolver então muitos problemas e a ter que prospectivar aquilo que é a preparação dos próprios atletas. Também os dirigentes, que numa missão muito difícil, com um contexto competitivo muito limitado, com um contexto também em termos sociais, com as limitações que todos nós sabemos, em termos orçamentais também, com todos os problemas que são do conhecimento de todos, de facto, com grandes desafios também pela frente. E por que não falar também nos jornalistas e nos órgãos de comunicação social, que acabaram por, durante todo este tempo, a ter que gerir muitas informações de muitas fontes, por vezes muito contraditórias, e que até agora têm proporcionado também de alguma forma essa mesma incerteza do lado de quem também quer informar com as melhores fontes e dar a melhor informação a todos aqueles que nos cheguem. Bom, e essa situação também ocorre naturalmente com a equipa do Comitê Olímpico de Portugal e, como é lógico, em março de 2020 tínhamos a missão praticamente pronta, faltava apenas saber exatamente quantos atletas é que iriam estar presentes, mas de uma forma genérica a missão estava basicamente pronta e ninguém melhor do que o chefe de missão, Marco Alves, a quem eu peço o favor de ligar a câmara e de
Muito bem, já cá temos o nosso chefe de missão e agradecemos bastante, Marco, a tua disponibilidade também para poderes estar presente aqui hoje, um momento que eu considero particularmente importante, numa altura em que já se vai falando muito mais em, não tanto com se vai haver jogos ou não, mas como é que vão ser esses mesmos jogos, e eu deixaria ainda, antes de passar a palavra, pelo menos uma ideia que gostava de partilhar, que muitas das vezes se ouve neste clima de incerteza, onde é que vamos arranjar a motivação para ultrapassar todos os obstáculos, e eu diria até que, eventualmente, depois da tua apresentação, muitos ficarão com essa ideia de que estes poderão não ser os jogos mais divertidos de todos. Mas uma coisa é praticamente certa, estes vão ser dos jogos que certamente vão obrigar a um sentimento maior, isto em termos mundiais, são os jogos mais especiais, digamos assim, devido a tudo aquilo que o mundo está a passar neste momento. E eu quero acreditar que todos aqueles que vão estar em Tóquio vão saber bem distinguir a presença neste momento de todos os outros momentos. Vai ser o momento em que o mundo se vai reunir pela primeira vez depois de toda esta situação pandémica que a todos nos afeta, por um lado, e depois, por outro lado, a oportunidade também de poder, de alguma forma, homenagear e poder oferecer a Portugal e a todos os portugueses também uma grande prestação da nossa equipa, e é com isso também que nós contamos com todo o esforço, e é isso que está a acontecer no terreno, com todo o esforço de atletas, treinadores, de todas as federações que estão a fazer um grande trabalho no sentido de podermos estar em Tóquio na melhor força, seja para obter medalhas, seja para obter as nossas melhores classificações de sempre, seja para obter a melhor classificação da modalidade, mas certamente todos estão muito envolvidos para termos uma grande missão em Tóquio. Passo-te então a palavra, Marco. Muito obrigado então mais uma vez. O palco é teu. Muito obrigado, Pedro. Naturalmente, cumprimentar todos aqueles que hoje se juntam a nós. Os números que me aparecem no ecrã, de alguma forma, tiram algo de bom desta circunstância. Nós, se estivéssemos no comitê, teríamos dificuldade em acolher tanta gente. Portanto, é com regozijo que vejo tantas pessoas interessadas neste novo contexto, neste contexto diferente daquilo que será a organização da nossa participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E dar naturalmente uma palavra para o Dr. Gomes Pereira, desejar rápidas melhoras. Este é mais um contexto em que nós temos vivido nos últimos meses, nos últimos quase um ano, em que a palavra de ordem é adaptar. Só hoje de manhã tivemos esta notícia que o doutor tinha passado mal à noite, portanto, os votos de rápidas melhoras, e estaremos aqui naturalmente também com esta adaptação possível, disponíveis para responder a algumas questões, que sendo mais do foro clínico tentaremos dar as respostas às vossas preocupações. Eu não queria começar, também um pouco em linha daquilo que o Pedro acaba de dizer, sem reiterar aquilo que são os ecos que temos recebido tanto do Comitê Olímpico Internacional como do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio. Neste momento, o Pedro falou também na questão da comunicação social, há uma gestão de uma agenda que está a ser feita muito em termos dos órgãos de comunicação social, e eu diria até que nesta fase, pelas circunstâncias em que nos encontramos, é mais fácil alimentar uma ideia de que os jogos estarão em risco do que propriamente que os jogos vão acontecer. Esses não são os ecos que nós temos tido, como dizia, os ecos oficiais do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Organizador é um esforço acrescido e um envolvimento de todos aqueles que fazem parte desta organização para que os jogos sejam possíveis. Portanto, é muito nesta perspectiva de muita comunicação que tem sido feita à volta dos jogos, poder também, de alguma forma, aqui influenciar algum do entendimento que seja comum àqueles que nos ouvem hoje. Portanto, estas eram as três notas iniciais. Eu gostaria depois, então, de começar aqui a partilhar a minha tela e dar-vos nota que efetivamente o Comitê Olímpico Internacional, peço desculpa, dê-me só um pouco. Ainda não é assim. Isto há pouco correu bem, mas como sempre temos
algumas surpresas pelo caminho. Como falava há pouco, temos de estar disponíveis para nos adaptarmos e rapidamente dar resposta aos novos contextos em que nos encontramos. Como vos dizia há pouco, o Comitê Olímpico Internacional tem feito um esforço para que esta comunicação e a forma como todas as missões de Portugal e todos os restantes países que irão participar nos Jogos se devem também adaptar ao contexto em que nos encontramos, e fez, através de uma manobra de comunicação concentrada muito naquilo que era a divulgação dos playbooks, aqui um momento-chave naquilo que será as adaptações que cada um dos países terá que fazer na participação neste novo contexto. Este é um contexto diferente. Se me permites só a interrupção, que neste momento estamos a ver a tua tela também com as anotações. Okay. Então, portanto, ainda não é desta. Muito obrigado, Pedro. Vamos ver, agora sim. Agora sim. Então. Muito obrigado. Como vos dizia, houve aqui uma grande preocupação em ter informação cá fora. Os tempos são difíceis, as circunstâncias têm-se alterado consideravelmente a cada momento, portanto, esta necessidade de concentrar a informação e de a divulgar para que todos aqueles que estão envolvidos nestas preparações possam estar em sintonia, foi, como dizia, muito concentrado na divulgação dos playbooks. Hoje, como este contexto diferente, e aquilo que nos traz aqui hoje é efetivamente aquilo que o Pedro referia no início, a diferença entre aquilo que é uma experiência habitual nos Jogos e a experiência que eventualmente vai acontecer em Tóquio, nós vamos nos concentrar durante esta apresentação efetivamente nessa diferença, mas estaremos naturalmente disponíveis para responder a outras questões que estejam relacionadas com a missão. Estes playbooks dedicados a atletas e oficiais que estarão nos Jogos têm aqui uma mensagem transversal que se centra em testagem, rastreamento e isolamento. É nesse contexto que cada um dos passos que hoje é conhecido desde o processo de antecipação da viagem para Tóquio, como dos procedimentos à chegada ao Japão, como tudo aquilo que terá que acontecer durante o período em que estaremos nos Jogos, como efetivamente depois a questão do regresso a cada um dos países de origem, é aquilo que tem marcado as orientações que têm sido publicadas por parte do Comitê Organizador. Eu não vos vou esconder, nós, independentemente deste ter sido um primeiro passo, em termos da distância a que nos encontramos dos Jogos, nós estávamos com alguma expectativa que estes playbooks pudessem ser algo mais detalhados. Houve uma concentração no mesmo documento de alguma informação que tinha sido veiculada durante os últimos tempos, mas estávamos à espera que os documentos fossem um pouco mais além e já através dos fóruns que temos acesso, foram colocadas as questões que ainda permanecem por esclarecer sobre aquilo que deve ser o planeamento da nossa participação em Tóquio. Mas então eu ia me concentrar primeiro nestes 4 pontos. No que diz respeito ao processo antes da viagem para Tóquio, foi veiculada numa primeira fase a necessidade de haver aqui um passaporte de saúde de cada uma das pessoas que iria participar nos Jogos. Neste momento, aquilo que está previsto é o desenvolvimento de uma aplicação onde cada um dos elementos que integrará a missão terá que realizar um registro diário nos 14 dias que antecedem a sua viagem, em que tem que dar a indicação sobre a ausência de sintomas ou alguma sintomatologia que tenha sido verificada, e também de um registro diário da temperatura corporal durante este período. Depois, para aqueles que têm viajado, algumas competições ainda que estão a ocorrer, já começa a ser habitual a questão da necessidade de fazer um teste de Covid, pelo menos no máximo 72 horas antes da partida. O Japão está a aceitar os testes PCR, os LAMPs, os CLEIAs, mas neste momento, e aquilo que é considerado não só a nível de Portugal, mas também a nível internacional, o Gold Standard é o PCR, e é esse que o Comitê irá organizar antes da partida a testagem para todos aqueles que integrem a missão.
À partida, nós temos um acordo com o Grupo Lusíadas, uma vez que há uma implementação geográfica algo alargada, será eventualmente através deste grupo que faremos este agendamento, mas esta é uma matéria que naturalmente teremos mais envolvimentos mais para a frente. Depois, há necessidade também, antes de viajar, e que é uma situação que diria, pronto, que é uma situação nova, naturalmente, mas que diria que é efetivamente muito, não diria difícil de executar, porque terá que ser executada, não é essa a questão, mas nós teremos que fazer um planeamento de cada uma das pessoas que integrará a missão, dos primeiros 14 dias no Japão. Estes 14 dias podem, em alguns dos casos, não ser o período inteiro da estadia no Japão, mas há necessidade de fazer este planeamento, e este planeamento terá que contar não só com as atividades diárias, com as saídas para os treinos, com a saída para a competição, mas também com o conjunto de pessoas com a qual se prevê que haja interações durante estes 14 dias. Nós ainda não temos mais informações, de que forma é que esta informação, passa a redundância, vai ter que ser registada, mas vai ter que ser registada junto das autoridades japonesas. E eu realço isto aqui para mais à frente dizer-vos o que é que poderá estar em causa relativamente a esta situação. Depois teremos também a obrigatoriedade de, à chegada ao aeroporto, fazer mostra de que temos a aplicação de rastreio do Covid em termos dos aparelhos móveis que teremos connosco. A Cocoa é uma aplicação muito semelhante à aplicação que temos hoje em Portugal, do Stay Away Covid, funciona por referenciação através de um mecanismo Bluetooth, e aquela aplicação que vos falava há pouco, em que terá que ser preenchida nos 14 dias antes da partida, ainda não está publicada, ainda não é conhecido o seu nome, mas terá que efetivamente também ser instalada antes da partida. Em termos daquilo que serão as nossas precauções para este período, nós teremos naturalmente um seguro de viagem que neste momento tem a cobertura Covid, que tem cobertura para despesas médicas e repatriamento durante todo o período de estadia no Japão. Nós faremos com que este seguro tenha a validade de mais algum tempo após a chegada a Portugal para alguma situação que ocorra após o regresso, e gostava aqui só de chamar a atenção que, no caso dos atletas, deverão também, não para as questões relacionadas com a pandemia, mas para outras questões mais do foro desportivo, a garantir que o seguro do alto rendimento, o seguro que é oferecido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, normalmente conhecido entre os atletas pelo seguro da Multicare, em que a sua apólice deverá haver uma confirmação de que a sua apólice estará válida. Depois há um outro conjunto de documentação que importa salvaguardar antes da viagem, que tem a ver com o formulário de condições de participação, sobre o qual eu falarei um pouco mais à frente, porque obriga aqui um detalhe mais pormenorizado. Teremos também o regulamento de aceitação da missão, do qual fará parte o consentimento informado, e também, no caso dos oficiais, haverá lugar ao envio de uma declaração médica antes da viagem. Os procedimentos de entrada no Japão terão que ser acompanhados pelo passaporte que cada um dos atletas enviou para efeitos de acreditação, por via de cada uma das vossas federações, pelo cartão de acreditação pré-validado, conhecido PVC, que também no final do processo de acreditação será distribuído por intermédio das respectivas federações, e também do resultado negativo do teste que será realizado nas 72 horas. Há aqui uma recomendação em termos já daquilo que é os protocolos de segurança e os protocolos sanitários, em que a deslocação, desde o momento que saímos da aeronave até à saída do aeroporto, aconteça da forma mais rápida possível, e que, inclusive, não dê espaço a que haja grandes paragens para compras, para outras atividades que possam ser consideradas desnecessárias. Ao dia de hoje, se os jogos começassem amanhã, a testagem à chegada ao Japão seria realizada no aeroporto. Há aqui uma diferença que tem a ver com a questão da evolução da pandemia. Os países hoje em dia estão classificados pela OMS de acordo com o seu nível de contágio, com o seu nível de risco, e Portugal e praticamente toda a Europa está no nível 3, o que implica que o teste de despiste à chegada seja feito diretamente no aeroporto.
No caso de a pandemia evoluir favoravelmente e que deixemos de estar nesta condição, o teste poderá ser realizado ou na aldeia ou no local de estágio, nas situações que se aplique. Aqui a questão dos locais de estágio, eu falarei um pouco mais à frente, mas tem a ver também com um conjunto de informações que cada uma das federações que está a organizar estas atividades tem que acompanhar junto das cidades que os vão receber, para que a realização destes testes à chegada seja uma realidade. E depois, em termos daquilo que é os trajetos entre o aeroporto e, no caso, para a aldeia ou para os locais de estágio, terá que ser apenas em transportes autorizados. Para a aldeia, naturalmente nos transportes do comitê organizador, para as demais instalações dos locais de estágio, por transportes organizados pela cidade que vos vai receber. Durante os Jogos, já estamos em Tóquio, a nossa missão, como já conhecem, muitos daqueles que nos acompanham aqui hoje, tem uma estrutura que tem vindo a ser utilizada durante as últimas missões, a chefia de missão, composta por mim e pela Catarina Monteiro. No caso dos Jogos Olímpicos, temos aqui uma figura que é o adido olímpico, que tradicionalmente é uma pessoa da cidade onde se organizam os Jogos e que neste momento contamos com um colaborador da Embaixada de Portugal em Tóquio que nos tem ajudado localmente a desbloquear algumas situações, mas nós entendemos que esta dupla função, entendemos uma dupla função para o adido olímpico e convidámos também para acompanhar estes trabalhos o Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, o nosso atleta mais olímpico de sempre, como saberão, o João Rodrigues, e teremos connosco o João nesta perspectiva do acompanhamento, também da aproximação que a Comissão de Atletas Olímpicos tem feito a todos os atletas durante os últimos anos, para que também, durante o contexto dos Jogos, possa ser mais um apoio para todos aqueles que nos estarão a representar. A novidade aqui em termos da equipa médica é a criação desta nova figura, o oficial de ligação para as questões relacionadas com o Covid. Esta figura é uma identificação por cada um dos países, será a pessoa responsável pela articulação daqueles planos de atividades que vos falava há pouco, com as autoridades japonesas e também por todo o agendamento de todos os testes que terão que ser realizados durante o período dos Jogos. Isto será naturalmente a trabalhar em articulação com a nossa equipa médica, que será desfiada pelo Dr. Gomes Pereira durante o período dos Jogos. Teremos também o adido de imprensa, será o nosso diretor de comunicação, António Varela, que também está aqui connosco hoje, que fará a ligação com todos os órgãos de comunicação social que se deslocarão a Tóquio. O Pedro Roque, nosso diretor desportivo, estará também a acompanhar toda a atividade que teremos durante os Jogos. Temos um conjunto de oficiais de ligação que normalmente fazem a articulação entre cada uma das federações, cada uma das modalidades e a chefia de missão. E temos, neste caso, também uma pessoa responsável pelo protocolo, para que, no caso de termos também ainda a perspectiva da representação das altas entidades governamentais em Tóquio, que haja também este elemento de ligação para com essas entidades. E esta será a equipa que estará naturalmente concentrada naquilo que serão as atividades dos atletas, dos treinadores, das federações, durante aquilo que será a nossa participação nos Jogos. Aquilo que está previsto em termos de testes é que durante a nossa estadia, que o período máximo de 4 dias, serão repetidos testes a todos aqueles que estarão a residir na aldeia. Aqui na aldeia olímpica é a informação que nós temos em termos de localização, mas estão naturalmente a ser identificados os locais em cada um dos locais, passa a redundância, em que teremos atletas em competição. E aqui também ainda não é certo que o teste que seja utilizado seja o PCR. Esse, como dizia há pouco, é o gold standard, é esse que está em cima da mesa, mas de uma forma também de mitigar os períodos entre o teste e os resultados, estão a ser considerados, assim sejam autorizados pelas autoridades japonesas, a utilização de testes rápidos que possam, de alguma forma, tornar este procedimento mais célere. Aquilo que sabemos à data de hoje é que os casos positivos terão que ser isolados em locais a designar pelas autoridades japonesas,
que haverá uma impossibilidade de competir, e esta é uma primeira nota que gostava de vos deixar. Há efetivamente aqui uma salvaguarda de falsos positivos, em que o primeiro teste positivo não é automaticamente condição para que o atleta seja excluído da competição, será feita uma contra-análise e que, na circunstância de efetivamente se repetir o resultado positivo, aí sim o atleta será afastado da competição. E há aqui uma outra situação que tem a ver com os contactos próximos, e é aqui um tema que tem dividido, ou melhor, que tem levantado muitas questões sobre, por parte de vários comitês olímpicos nacionais, do que é que será a interpretação de um contacto próximo de um caso positivo. Porque aquilo que está previsto é que os contactos próximos dos casos positivos tenham que ser naturalmente testados, mas que não há um garante de que o resultado negativo permita ao atleta entrar em competição. Portanto, este é um tema que ainda está em desenvolvimento. O Comitê Olímpico Internacional pediu-nos mais algum tempo para avaliar esta situação, não só porque em termos internos, mas principalmente com aquilo que é a posição das autoridades japonesas relativamente a este tema. Durante os Jogos, relativamente aos transportes, mais uma vez, só se poderá recorrer àqueles que serão os transportes da organização. Está proibida a utilização de transportes públicos e também, para todos aqueles que estarão nos Jogos, teremos que ter consciência que a cada acesso, a cada instalação, teremos que passar por uma monitorização da temperatura e que, na circunstância de, à primeira vez, ser registada uma temperatura superior a 37,5 graus, terá que haver uma segunda medição. A segunda medição, caso volte a registar essa temperatura, uma temperatura superior a este valor, irá limitar a entrada naquela instalação. E aqui é uma situação que de alguma forma nos preocupa, todos sabemos. Na semana passada tivemos uma apresentação em que falou também muito disso, as condições em que os jogos serão organizados. Para além da umidade, teremos temperaturas efetivamente elevadas, portanto isto pode aqui de alguma forma influenciar e estamos em crer que, independentemente da sensibilidade que temos que ter a esta medição, no despiste da sintomatologia, também tem que haver efetivamente aqui condições para que os atletas e os oficiais possam aceder às instalações de uma forma segura, não contrariando as regras, mas também com alguma sensibilidade durante este processo. E, mantendo na questão do período durante os Jogos, provavelmente já terão conhecimento. Nós, a partir do momento que tivemos este conhecimento, diligenciámos junto de cada uma das federações internacionais sobre esta matéria, mas aquilo que está previsto à data de hoje, ainda não confirmado na totalidade, é que haja uma limitação do período de estadia na aldeia de 5 dias antes da competição. E, se repararem, nós temos ali um asterisco, há efetivamente aqui algumas exceções que poderão ser consideradas, sendo que essas exceções não deverão ir para além dos 7 dias do período anterior à competição. Eu queria fazer aqui um parênteses só para manifestar o nosso desagrado com esta situação. Aquilo que vocês veem no ecrã é que esta situação está a ser avaliada junto das federações internacionais, sendo certo que esta é uma matéria que compete aos comitês olímpicos nacionais e não às federações internacionais. Nós entendemos que as competições sejam as mesmas, que as condições de acesso às competições devam ser as mesmas, mas no que diz respeito à competição, não no que diz respeito à preparação da mesma. Isto porquê? Porque nós, e isto foi a principal situação que nós finalizámos junto do Comitê Olímpico Internacional, nós estamos numa condição que eventualmente estaremos no lote dos países mais prejudicados por esta medida. Como vocês sabem, durante os últimos anos, o Comitê Olímpico de Portugal tem feito um conjunto de fóruns e de produzir um conjunto de informações que têm a ver exatamente com os processos de adaptação às condições especiais em que vão ser organizados os Jogos, e não me refiro à pandemia, refiro-me naturalmente às questões da temperatura, da umidade e dos desconfortos térmicos que estas situações podem provocar. Portanto, assentámos sempre muito a nossa estratégia naquela preparação para os Jogos que pudesse acontecer num contexto controlado, no contexto da aldeia, mas que
que essa preparação tivesse, no mínimo, a duração de 10 dias. Estamos a ver esta possibilidade a escapar-nos entre os dedos, não temos forma de a contornar, mas temos naturalmente manifestado esta nossa discordância com aquilo que foi a estratégia adotada pelo Comitê Olímpico Internacional, até porque, como sabem, outros eventos que estão a ocorrer têm tido protocolos diferentes para interpretar este período de adaptação a cada uma das condições onde estão a ser organizadas as competições. Portanto, eu diria que esta é uma matéria que nós continuamos a pressionar para que possa ser reequacionada. Não temos consciência do sucesso que possam ter as nossas reivindicações, mas o facto de estarmos a esta distância, não só geográfica, mas também esta distância temporal, a diferença de fuso horário que nos afasta de Tóquio, tem sido efetivamente uma das nossas preocupações para que esta situação possa ser revertida. Em termos daquilo que será a competição, há aqui uma matéria, há pouco eu falava-vos da questão dos testes a cada 4 dias. Em abril deste ano será divulgada uma nova versão dos playbooks. Esperamos nós, a divulgação vai ser feita individualmente, por modalidade, e esperamos nós que o procedimento também de testagem antes da competição, que poderá diferir de modalidade para modalidade, seja também já avançado nessa oportunidade. E depois outra das limitações que foram impostas, não pelos playbooks, mas já pelo documento que teria sido avançado pelo Comitê Olímpico Internacional antes desta publicação, é que os regressos ao país de origem deverão acontecer entre 24 a 48 horas no máximo, após o último dia em que o atleta entra em competição. Esta é uma situação que nos altera bastante aquilo que nós tínhamos planeado, principalmente no que diz respeito às viagens, mas estamos neste momento a reorganizar tudo aquilo que é o nosso processo de viagens. Como uma das medidas, e porque também esta limitação, e normalmente era neste período, após o término das suas competições, que os atletas teriam mais oportunidade para ter mais uma experiência olímpica, que era estarem também junto dos colegas que estarão a competir noutras modalidades, o Comitê Olímpico Internacional decidiu cancelar o programa que permitiria aos atletas assistirem a competições de outras modalidades, na perspectiva de reduzir o contacto entre atletas e de garantir também daqui, de alguma forma, mais segurança àqueles que ainda vão entrar em competição. Posto isto, ainda no que diz respeito à nossa estadia nos Jogos, nós fizemos um conjunto de diligências já desde 2018 no que diz respeito ao nosso espaço dentro da aldeia, né, na perspectiva de salvaguardar aquelas condições que vos referi há pouco, e aquilo que conseguimos negociar, vamos dizer assim, porque chega a um ponto que é mesmo uma negociação, foi, de acordo com as características que nós tínhamos solicitado em termos dos espaços que gostaríamos de ter em Tóquio, foi aqui a nossa localização no edifício número 4, que vocês podem ver aqui neste condomínio. A aldeia estará dividida em 4 condomínios, nós estaremos neste porto. E decidimos também por este edifício na perspectiva das distâncias que terão que ser feitas também a pé dentro da aldeia. A aldeia é uma aldeia vertical, não é uma aldeia que seja muito dispersa, mas efetivamente que haja aqui alguma proximidade aos principais locais de utilização diária dos atletas. A questão do main dining e a questão do transport mall poder ser feita de uma forma confortável desde o nosso edifício. Uma das características que nós tínhamos solicitado também, mesmo antes desta pandemia, e que provavelmente já ouviram falar sobre ela, é a preocupação que nós temos de ficar nos pisos mais baixos, de forma a permitir um acesso mais rápido ao piso térreo, muitas vezes não dependendo daquilo que é o fluxo dos elevadores. Portanto, foram essas preocupações que foram atendidas, e esta é já uma imagem daquilo que será o nosso edifício em Tóquio. Não com estas cores que vocês veem, isto é só para identificar os pisos em que nós estaremos alojados, mas vai ser este o edifício que servirá da Casa de Portugal à missão daqueles que competirem em Tóquio. Nós, neste edifício, o que está previsto é que o piso 1 seja para serviços do comitê organizador, portanto não haverá alojamentos. O piso 2 destinado a espaços operacionais,
onde nós teremos o escritório da missão, o espaço da missão, os espaços clínicos e um pequeno ginásio. E eu aqui queria realçar duas notas. Entendemos que, dadas as restrições que nos são impostas e que, na perspectiva de podermos, de alguma forma, garantir mais conforto a todos aqueles que estarão na aldeia de Tóquio, num contexto mais controlado, decidimos montar um pequeno ginásio, uma situação que não considerámos em missões anteriores, mas dadas as condições, iremos montar um pequeno ginásio só para os nossos atletas, naturalmente, dentro dos nossos espaços, dentro dos nossos espaços operacionais. E no espaço da missão também, nesta perspectiva de podermos limitar, ou melhor, de mitigar a necessidade de estarmos nos ausentar do nosso edifício, com a colaboração da nossa nutricionista, identificámos um conjunto de snacks que teremos disponíveis no espaço da missão para que qualquer refeição rápida não necessite de uma deslocação ao main dining e que possa, de alguma forma, também com produtos nacionais, que possa ser realizada dentro do nosso edifício. Depois temos naturalmente os espaços clínicos, iremos montar a tradicional clínica dentro do nosso espaço, independentemente dos serviços que são prestados pela Policlínica da aldeia. Temos reservado um apartamento no piso 3 para crioterapia, porque as condições dos espaços sanitários no piso 2 não permitem esta solução, e teremos naturalmente o alojamento a partir do piso 3, como vos falava, e do piso 4 também, sendo que queremos considerar um espaço, independentemente daqueles que são salvaguardados pelo comitê organizador, um espaço de isolamento para despiste de sintomatologia, no qual a sua gestão estará ao cargo da equipa médica. Estas são as condições que nós temos à data para a aldeia de Tóquio. Como vocês podem ver e como saberão, nós iremos ter atletas distribuídos por diversos locais no Japão. Teremos a vela em Enoshima, o ciclismo de pista e DTT em Izu, maratona em marcha em Sapporo, teremos o surf em Tsurigasaki, teremos o ciclismo de estrada em Fuji. Portanto, aquilo que nós tentaremos replicar é que estas condições possam ser oferecidas em todos os locais onde teremos atletas em competição. Sendo certo que não nos é possível avançar mais sobre o tema, porque se temos fechado o espaço que temos na aldeia de Tóquio, ainda não temos o acordo com o comitê organizador sobre os demais locais. Depois, para terminar, a questão do regresso a Portugal, previsto, como vos dizia há pouco, num período de 24 a 48 horas após a última entrada em competição. Teremos naturalmente a questão da realização de testes antes da partida salvaguardada, e teremos também, depois à chegada, até porque na altura, quando nós definimos o protocolo, ainda não eram conhecidas as orientações do comitê organizador, mas também há aqui uma intenção de um acompanhamento do período após o regresso aos países, de situações que possam vir a ser testadas positivas, para que essa informação também seja transmitida às autoridades japonesas. Aqui a questão da realização do teste até 3 dias após a chegada a Portugal, até às 72 horas, será feita nos mesmos moldes que faremos antes da partida, mas estamos a acompanhar também a possibilidade, e se à data dos jogos essa for uma realidade, de alguns testes que estão para aprovação no Instituto Ricardo Jorge, que possam também, para além deste teste, haver a disponibilização de um teste rápido para de autodiagnóstico. Portanto, basicamente aquilo que gostaríamos de fazer é, caso estes testes que temos conhecimento sejam homologados, que à partida de Tóquio seja entregue um exemplar desse teste, que cada um dos participantes o possa fazer à chegada, e depois naturalmente que o possa confirmar até 62 horas pelo um teste PCR. Mais uma vez, o regresso a Portugal só está, ou melhor, a ida para o aeroporto só está autorizada em transportes da organização.
Para além disto, o Comitê Olímpico Internacional faz um conjunto de recomendações gerais, não são mais do que aquelas que são conhecidas no nosso dia e que têm estado em vigor desde o início da declaração do estado de pandemia a nível mundial, a questão do distanciamento físico e o evitar do contacto físico, no caso em particular dos jogos usar apenas o sistema de transportes, evitar espaços fechados sempre que possível, a questão aqui reiterada novamente do planeamento e do cumprimento do planeamento das atividades e das interações identificadas, a lavagem frequente das mãos, a utilização da máscara, a etiqueta respiratória, uma situação que efetivamente nós já verificamos que está a acontecer nos eventos desportivos que estão a acontecer neste momento no Japão, em que há a sugestão de que o apoio aos atletas possa ser feito apenas através de palmas, que serão proibidos e a palavra não serão permitidos cantar ou gritar durante os momentos em que assistimos às competições. Depois, naturalmente, é evitar o sempre possível a partilha de objetos, a desinfecção dos mesmos, a ventilação dos espaços fechados, pelo menos como aqui com uma recomendação, a cada 30 minutos. Eu há pouco falei-vos daqui da questão das autoridades japonesas e agora queria fazer só aqui esta referência. Há aqui várias situações que, à data de hoje, não dependem do Comitê Organizador, não dependem do Comitê Olímpico Internacional, mas estão nas mãos do Governo Metropolitano de Tóquio e do Governo Central do Japão. Portanto, a partir do momento em que há interação destas entidades, nós temos de alguma forma que nos sujeitar às regras dessas mesmas autoridades. Quer com isto dizer o quê? Que algum desrespeito das regras que são emanadas por elas serão interpretadas à luz daquilo que é a regulação existente no país. Portanto, é efetivamente necessário que tenhamos atenção, que sejamos cumpridores, porque esta interpretação que nos foge um pouco das mãos será de alguma forma menos controlável e que pode ter aqui uma implicação diferente daquelas que nós gostaríamos. Não poderia falar hoje sem falar das questões da vacinação. Aquilo que se sabe, e provavelmente terão todos conhecimento, é que o Comitê Olímpico Internacional não vai fazer da vacinação uma questão obrigatória para a participação nos Jogos. É uma realidade que foge ao âmbito da atuação do Comitê Olímpico Internacional. Esta é uma responsabilidade de cada um dos governos. Portanto, não há uma forma do Comitê Olímpico Internacional avocar a si esta necessidade, daí a questão da não obrigatoriedade da vacina para a participação nos Jogos, e o Comitê Olímpico Internacional vai, neste caso, mais além, porque efetivamente vai haver países com realidades diferentes, a que, independentemente dos participantes estarem ou não vacinados, todos os protocolos que acabo de vos referir têm que ser cumpridos. Portanto, há efetivamente esta necessidade, independentemente da vacinação ocorrer ou não. Aquilo que vos posso dizer à data de hoje sobre a vacinação em Portugal é que o Comitê Olímpico de Portugal, quando teve conhecimento que iria haver um plano de vacinação para as questões do Covid, fez de imediato uma diligência junto às autoridades competentes para sinalizar a intenção ou a possibilidade de todos aqueles que nos irão representar nos Jogos possam estar vacinados. Nessa primeira oportunidade, e fazendo aqui um paralelo, só um parágrafo, um parênteses, desculpem, entendemos naturalmente as circunstâncias em que se encontra o país, mas esta é uma preocupação do Comitê Olímpico de Portugal. Nessa primeira diligência que fizemos não lográmos obter qualquer resposta. Fizemos uma segunda diligência, também aqui já em que o eco também já foi dado em termos dos órgãos de comunicação social e nessa oportunidade tivemos então uma resposta que, não sendo positiva, foi um abrir de porta, porque aquilo que nos disseram foi: neste momento não temos capacidade para vos dizer sim ou não, mas digam-nos qual é que é o número de pessoas que estaria envolvido neste processo. Nós fizemos essa identificação, aguardamos resposta. Entretanto, em parceria com o Comitê Olímpico Internacional,
Houve também algumas diligências em termos daquilo que é a sensibilização das autoridades competentes para que esta vacinação da nossa missão possa ser uma realidade. Portanto, neste momento, sem nos conseguir adiantar mais sobre o tema, é o estado em que nos encontramos. Esperamos ter naturalmente novidades sobre este tema. A nossa expectativa era que este processo pudesse acontecer o mais cedo possível, não só na perspectiva daquilo que é a participação nos jogos, mas também naquilo que será a entrada em competição no que falta de processo de qualificação, que acontecesse de uma forma mais segura, mas à data ainda não nos é possível concluir sobre este tema. Sobre as condições de participação que vos falei há pouco, logo no início, como sendo um dos documentos necessários para a entrada no Japão, aquilo que vos gostava de chamar a atenção é, vocês veem na imagem, o documento que está visível ainda é dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, porque quando o Comitê Olímpico Internacional se preparava para lançar o de Tóquio, viu-se envolvido neste processo de adiamento dos Jogos. Este processo de adiamento dos Jogos vai ter naturalmente tradução em termos daquilo que serão as responsabilidades por parte de cada um dos participantes nos Jogos. Portanto, aquilo que eu aconselho, naturalmente, para todos os documentos que nós assinamos, mas para este também em particular, é uma leitura atenta daquilo que serão as condições, que ainda não conhecemos, mas que assim que nos sejam feitas chegar, nós teremos que reencaminhar para todos os elementos que hoje estão registados na long list de cada uma das federações. Este documento é daqueles que a não assinatura limita a participação nos jogos, é um facto, mas também, de alguma forma, divide aqui um pouco os riscos entre aquilo que é as responsabilidades do comitê organizador e as responsabilidades daqueles que participam no evento. Portanto, como dizia, assim que seja divulgado, nós faremos questão de encaminhar rapidamente, mas gostava nesta oportunidade, e por termos aqui muitas pessoas que estarão envolvidas na missão, de aconselhar uma leitura atenta sobre aquilo que será as condições deste formulário de participação. E queria fazer só aqui uma pequena ligação, também um pouco com aquilo que foi a intervenção, a sessão da semana passada do Yanis. Falou-se muito sobre as questões particulares em que vão ser organizadas, em que vai ser organizados estes jogos, nomeadamente as adaptações às condições de umidade, mais até de umidade do que de temperatura, e queria-vos dar esta nota que efetivamente o Comitê tem uma parceria aqui com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, cujo resultado acho que todos nos orgulhamos muito, porque efetivamente foi possível, através de dados fornecidos pelo Comitê Organizador, de dados que o próprio IPMA conseguiu recolher junto das autoridades congêneres japonesas, conseguiu-se criar aqui uma plataforma em que tem efetivamente um conjunto de informações, o Pedro também falará um pouco sobre elas a seguir esta apresentação, mas que importa nesta altura realçar, valorizar e que estará disponível, a comunicação foi feita a cada uma das federações, estará disponível para acesso sempre que seja entendido necessário. Queria-vos falar também só, quase para terminar, a questão dos processos de qualificação. Hoje em dia é previsível que nos Jogos tenhamos cerca de 11 mil atletas, 60% dos processos de qualificação já estão terminados, portanto há efetivamente aqui processos que já não serão alterados, e dentro dos 40% dos procedimentos que ainda faltam concluir, encontramos várias modalidades que apuram por ranking, portanto aqui a questão da organização das competições pode não limitar em 40% o cumprimento desta conclusão deste processo de qualificação internacional. Como sabem, à data nós temos 36 atletas qualificados em 10 modalidades, mas temos naturalmente expectativa que este número aumente, de acordo com aquilo que foram os objetivos traçados para esta missão. No entanto, aquilo que foi anunciado também pelo Comitê Olímpico Internacional foi que, caso haja necessidade de reequacionar este processo de qualificação, que não deverá ser, essa alteração não deverá ser conhecida após o mês de março, até porque aproximamos a passos largos dos Jogos e a qualificação tem que efetivamente também estar de alguma forma consolidada para que a preparação de todos para os Jogos possa ser feita da melhor forma possível.
e porque dos jogos e daquilo que se passa nos jogos, ou melhor, os jogos só têm a dimensão que têm porque efetivamente também são acompanhados pelos órgãos de comunicação social. Houve também a divulgação de um playbook específico, e isso é por si só mais um fator que valoriza a participação destes elementos nos jogos. Eu gostava só de realçar, também para aqueles que integrarão a missão, perceberem que as limitações não são só para atletas, não são só para oficiais, mas para todos aqueles que também se deslocarão a Tóquio para dar eco daquilo que será a nossa participação. Eu queria só fazer esta primeira chamada de atenção. Há pouco falei-vos da questão do oficial de ligação para as questões do Covid, que cada uma dos países terá que identificar junto do comitê organizador. Mas também há esta responsabilidade também recai por cada um dos órgãos de comunicação social que estarão nos jogos. Portanto, esta pequena nota para que a pessoa terá que sempre haver uma pessoa identificada, uma pessoa para que possa ser contactada para as questões relacionadas com o Covid. E depois, em termos daquilo que são as limitações que já se conhecem, são as que vocês podem ler. Há uma limitação das tribunas de imprensa em 50%, dos centros de imprensa em cada um dos locais de competição em 41%. Aquelas fotografias do backstage que nós estamos habituados a ver durante os jogos, dos fotógrafos a lutarem pelo melhor lugar, pelo melhor ângulo, para poderem registrar os momentos dos atletas que estão a seguir, vai ser limitado. Vai ter que ser respeitado 1 metro de distância entre os repórteres fotográficos, e tudo aquilo que sejam os lugares sentados, a recomendação volta a ser os 2 metros que já conhecemos. O Main Press Center, onde será o principal local de trabalho destes órgãos, vai funcionar numa segunda regra do First Come, First Serve, e o acompanhamento nos locais de competição terá que ser feito, ou melhor, a candidatura a poder estar a acompanhar os atletas no local de competição terá que ser feita através de uma plataforma que vai ser dedicada para o efeito, e terão que ter consigo, no dia do acesso, o bilhete que será atribuído para esse mesmo acesso. Eu queria só chamar aqui a atenção uma situação que, de alguma forma, eu não consigo ter a exata dimensão daquilo que é definido nestes playbooks dos órgãos de comunicação social, que tem a ver com a forma como esta gestão será realizada. Aquilo que é dito em traços gerais é que serão salvaguardados os interesses da cobertura mundial dos jogos. Agora, eu não percebo, como dizia, a exata dimensão deste Mundial, se a interpretação vai ser feita por país, por região, por continente, e tenho algumas dúvidas sobre este processo, que espero que em abril, quando saírem os novos playbooks, possa ser mais detalhado. Depois, as limitações continuam, as zonas mistas também, provavelmente os jornalistas que temos aqui hoje já estão neste momento habituados a ter estas limitações, terão que ser assegurados os 2 metros entre os intervenientes. Há aqui uma dimensão que normalmente é dada, que em termos de conhecimento daquilo que é a experiência dos jogos, que é a possibilidade dos jornalistas poderem visitar a aldeia. Essas iniciativas foram canceladas, na perspectiva de mitigação dos contactos daqueles que estão a residir na aldeia para outros que não estejam. E a zona mista da aldeia aqui ainda aparece sobre reserva, mas não é certo ainda, à data de hoje, que ela possa ser organizada, e que a sua limitação não poderá contar então com as normais intervenções que os atletas fazem junto dos jornalistas normalmente, e da forma como nós temos organizado estas interações 2 dias antes de entrar em competição. E as conferências de imprensa não serão presenciais, mas serão disponibilizadas online. Eu gostaria então só de terminar e de colocar-me naturalmente à disposição para as perguntas. Eu tentarei, se houverem perguntas mais do foro clínico, na ausência do Dr. Gomes Pereira, avançar com algumas orientações, algumas ideias, mas vão perdoar naturalmente aqui algum pormenor mais técnico que eu não consiga neste momento esclarecer.
Mas queria só dar conta então daquilo que será as nossas próximas iniciativas. Infelizmente, como vocês podem ver, teremos também ainda alguma indefinição sobre as mesmas, porque naturalmente estamos à espera da evolução positiva, todos queremos isso, da evolução positiva que é no sentido de mitigar esta pandemia e que nos permita de alguma forma termos estes momentos já de uma forma mais conjunta e menos virtual. Teremos previsto a questão após a publicação dos playbooks por modalidade no final do mês de abril, uma reunião com os chefes de equipa, onde serão abordados aqueles que serão os procedimentos individuais de cada uma das modalidades. Esta informação não será final. Em junho, normalmente o documento em edições anteriores chama-se Team Leaders Guide. Será, neste momento, até por uma questão de organização de informação, vai ser uma nova atualização dos playbooks, mas em abril contamos já com mais algum pormenor por modalidade, podermos efetivamente avançar mais no planeamento da nossa participação. Temos previsto um encontro da missão, aqui, como vocês podem ver, em formato e data a definir, entre outros momentos, naturalmente, as questões das questões sanitárias e as questões da segurança e a questão das regras que serão colocadas em termos da nossa participação nos jogos, no que diz respeito regra 40, orientações para a utilização das redes sociais, todas aquelas matérias que nós temos normalmente elencadas nestes encontros, iremos contar, e aqui uma nota muito positiva para os recentes embaixadores do Comitê Olímpico Internacional, para a Telma Monteiro e para o Fernando Pimenta, que nas matérias relacionadas com manipulação de resultados foram convidados pelo Comitê Olímpico Internacional para a nível nacional poderem passar esta mensagem. Portanto, este será um momento em que contaremos naturalmente com eles para passar a todos aqueles que estarão connosco em Tóquio também estas preocupações. Temos ainda previsto a apresentação dos trajes oficiais da missão e a tradicional apresentação de cumprimento às entidades oficiais. Para terem uma ideia, nós teríamos previsto para 2020 que esta apresentação de cumprimentos acontecesse no dia 6 de julho. Dadas as alterações que foram feitas ao calendário, a nossa previsão é que ela possa acontecer no dia 5 de julho deste ano. Ficam com essa data, naturalmente à espera de confirmação, não só do formato em que ela poderá acontecer, mas também com, naturalmente, aqui a concertação de agendas das entidades governamentais para receberem a missão que irá representar Portugal nos Jogos. E dia 6 eu irei partir para Tóquio, na perspectiva de preparar tudo aquilo que será necessário para receber-vos a todos em Tóquio, e caso haja efetivamente aqui alguma alteração aos períodos de estadia na aldeia no período anterior à competição, é previsível que a partir do dia 13 de julho teremos os nossos primeiros atletas e treinadores a viajar para a capital japonesa. Pedro, eu desta forma termino. Deixo-me naturalmente disponível para todas as questões que tenham e aguardo todas as sugestões que também sejam feitas. Eu queria só eventualmente concluir desta forma. Tu falavas no início que estes são jogos diferentes, é um contexto diferente, é verdade. Por mais experiência que nós tenhamos em casa, esta diferença obriga-nos a estar todos os dias a reequacionar aquilo que fazíamos de forma diferente. Isto é uma realidade naturalmente para os atletas, para os treinadores, mas também é para nós. Nós costumamos dizer em casa entenda-se o comitê, que não são só os atletas que têm que ser de alto rendimento, nós também temos que o ser e temos que estar ao nível daquilo que eles preparam para também responder da melhor forma àquilo que sejam as suas ambições e naturalmente explorar junto do Comitê Organizador, do Comitê Olímpico Internacional, aquilo que sejam as melhores condições para Portugal. Portanto, era com esta nota final que gostava de passar-te a palavra novamente e deixar-me naturalmente, como dizia, disponível para todas as questões que entendam necessárias. Muito obrigado, Marco, pela tua excelente intervenção. Julgo que foi muito clara e julgo que já estão colocadas algumas das questões que muitas das pessoas que aqui estão queriam ouvir e queriam assistir. Há algumas das questões que foram colocadas, entretanto, eu julgo que já foram
ou pelo menos parcialmente respondidas por ti ao longo da tua apresentação. No entanto, vamos voltar a elas daqui a pouquinho. Ainda antes de passar às questões da nossa audiência, à qual agradeço mais uma vez. Tivemos e estamos a ter uma audiência muito, muito grande, com muitos atletas que vão estar nos jogos, muitos treinadores, médicos, psicólogos, jornalistas, dirigentes. Temos, de facto, uma plateia de luxo e agradecemos muito a vossa presença, também as vossas questões, e já lá vamos então a essas mesmas questões, mas permitam-me apenas salientar um ou dois aspectos. Em primeiro lugar, o aspecto que foi colocado aqui pelo Marco e o trabalho que temos desenvolvido com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e tento aqui fazer o compartilhamento. De alguma maneira não será possível, mas, e respondendo desde já também a uma das questões que foi colocada aqui pelo Gabriel Mendes, que nos coloca de alguma maneira a questão se as previsões climatéricas do IPMA, se já há um acerto relativamente aos valores de 2020. Está previsto um acerto desses mesmos valores com valores reais de 2020 e com aquilo que vamos constatando em 2021 perto dos jogos, e portanto é isso que está de alguma maneira já previsto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que vai ser feito um pouquinho mais lá para a frente, o que não invalida que nós tenhamos já um grau muito elevado de validade, digamos assim, se é permitido o pleonasmo, desta aplicação, que nos parece ser muitíssimo valiosa para nós, para a missão, e julgo para muitas das modalidades. Depois gostaria de deixar aqui no bate-papo, e desta vez espero que funcione para todos, e deixei aqui um link no bate-papo para todos, que tem um conjunto de informações que temos preparado desde há algum tempo para todos os intervenientes no processo de preparação olímpica, onde poderão ter um conjunto de informações, desde os webinars da aclimatação, desde o trabalho que também foi feito, e um manual baseado também no manual que também foi apresentado pelo Yanis Pitsiladis na última apresentação, mas traduzido para português e adaptado também para a nossa realidade pela nossa Direção de Medicina Desportiva, até ao ciclo de formação relativamente ao sono, e também as sessões que vamos ter relativamente a este ciclo, que vão ser colocadas normalmente às segundas-feiras após a realização de cada uma delas, mas deixar então essa nota de que existe um conjunto de informação também disponível e que temos também trabalhado no sentido de disponibilizar então essa mesma informação. Bom, passando agora para as questões, o Diogo Lima Maier colocou a questão relativamente à vacinação logo no início da questão. Eu julgo que a questão já basicamente foi respondida. A Eduarda Maria Rocha Teles. Se me permites, é só porque efetivamente a questão, eu tenho estado também aqui agora a acompanhar as questões que foram colocadas, e há também a questão também mais à frente sobre a vacinação. O número que nós identificámos junto da Task Force engloba todos aqueles que irão participar nos jogos. Quando digo todos aqueles, não se restringem à missão. Foi para além dos atletas e dos treinadores que estarão incluídos na missão de Portugal. Portanto, esta é uma preocupação que nós tínhamos também. Teremos, naturalmente, e também já nos foram feitas chegar essas preocupações relativamente a todos os árbitros que sejam nomeados pelas federações internacionais, a todos os jornalistas também que aqui se encontram hoje. Portanto, assim, a resposta seja nos exatos números daqueles que foram solicitados à Task Force, e efetivamente essa poderá ser uma realidade para todos aqueles que estarão em Tóquio e que saíram de Portugal. E não só, não é? Porque temos atletas que não viajaram de Portugal, mas que naturalmente faremos todos os esforços para que essa também seja uma realidade. Continua, Pedro. Muito bem, obrigado. E ainda antes de passar à próxima questão, tentaria aqui fazer uma nova tentativa, mas infelizmente não conseguimos. Fizemos aqui uma série de testes antes para verificar se estava tudo em conformidade, mas infelizmente tentarei mais tarde também para voltar a esta questão do IPMA e do excelente trabalho que eles fizeram em parceria connosco, e não é demais salientá-lo.
Passaria então a uma questão que é colocada pelo Eduardo Teles. Gostaria de saber se vai haver o estágio de aclimatação para a adaptação horária no Japão ou os atletas só viajam 5 dias antes da competição? Agora desliguei o som. Basicamente esta foi, como dizia, foi uma notícia muito mal recebida por nós, acho que não posso dizer de outra forma. Nós vínhamos, como também referi, há 2 anos esta parte, a alimentar uma ideia que foi limitada com esta política de estadia na aldeia, mas aquilo que nós fizemos, algumas federações já o iriam fazer mesmo antes da questão da pandemia ter sido declarada, foi disponibilizarmos através daquilo que seriam os locais que já conhecíamos para a possibilidade de realizarmos estes estágios, como na descoberta ou na identificação de novos locais. Como vos dizia, nós temos uma pessoa em Tóquio que nos tem ajudado muito nestas matérias, que está disponível para o fazer. Aquilo que nós fizemos foi, naturalmente, junto de cada uma das federações nacionais, demonstrarmos essa disponibilidade para que essa aclimatação decorresse nos exatos moldes que tínhamos definido, pelo menos no que diz respeito ao período, em termos de número de dias, que acontecesse nos exatos moldes que estavam previstos para 2020. Portanto, essa é uma matéria que temos vindo a acompanhar com cada uma das federações, já encontramos várias soluções e estamos naturalmente a trabalhar de perto para que essa solução e para que essa aclimatação que tão necessária foi identificada durante esta preparação seja efetivamente uma realidade. Nova questão da Beatriz Valongo. Boa tarde. Está prevista a ida de um psicólogo dentro da equipa médica para Tóquio? Se sim, qual o tipo de trabalho feito com os atletas durante os Jogos, tendo em conta a forma como os constrangimentos pandémicos os podem afetar durante a estadia? Esta é mais uma das matérias que tem efetivamente preocupado. O Comitê tem feito, como sabem, várias sessões sobre esta temática. Para terem uma ideia, só contextualizando, a questão da participação nos Jogos está limitada por uma das regras da Carta Olímpica, são muitas, mas esta em particular posso dizer que é a regra 38, que tem exatamente a ver com o número de vagas que nós temos disponíveis para acompanhar os atletas durante a missão. Portanto, algumas decisões vão ser tomadas só depois do final do processo de qualificação terminar, porque só nesse momento é que teremos a noção exata do número de pessoas que poderemos ter a acompanhar os nossos atletas. Portanto, é uma matéria que naturalmente está equacionada, mas para a qual nós não temos uma resposta. Eu gostava só de fazer este parênteses para vocês terem esta consciência, todos aqueles que nos ouvem. Nós sabemos que Tóquio vai receber os Jogos há 8 anos, não é? Normalmente é 7 anos antes. Esta condição do adiamento coloca-nos já a 8 anos da distância da decisão dos Jogos serem organizados em Tóquio, mas como vocês podem ver, os períodos de qualificação estão previstos terminarem no final do mês de junho de 2021 e os Jogos começam a 23. Portanto, independentemente, nós temos todos os planeamentos possíveis e imaginários em cima da mesa, só sabemos qual é que os vamos implementar efetivamente a 20 dias antes da partida para os Jogos. Portanto, gostava só de fazer este parênteses para perceberem também o que é que deste lado muitas das vezes tem que ser equacionado, quais é que são os planos A, B e C, para depois, seja na medida do possível, na medida daquilo que nos é permitido, podermos implementar o melhor apoio aos atletas e aos treinadores. Muito bem, passando agora para o António Sousa. Existindo a limitação na permanência na aldeia, a aclimatação poderá ser feita noutro local de estágio no Japão, sem limitação de tempo, correto? Sim, sem limitação de tempo, e a questão, inclusive, no caso de Portugal isso não se aplica, mas aplica-se muitas vezes noutros países ou em países onde os jogos são organizados em que os acordos entre os serviços estrangeiros e fronteiras não são feitos da forma como nós temos para uma grande maioria dos países, é que o cartão de acreditação inclusive substitui o visto de estadia no país que organiza os jogos. Portanto, no nosso caso não se aplica, aplica-se sim aquilo que é o acordo que teremos que ter com a cidade que irá receber esse estágio de aclimatação. Essa é uma matéria que tem vindo a ser reiterada por parte do comitê organizador, exatamente, porque aquilo que é o protocolo que está definido para a aldeia, o comitê organizador e o governo central está a fazer com que as cidades que recebem atletas que procedam exatamente da mesma forma para os que irão diretamente para a aldeia. Portanto, durante todo esse período,
que será, vamos imaginar um período de 20 dias, independentemente disso, aquela norma dos 4 dias entre testes tem que ser respeitada, a questão dos transportes tem que ser só transportes dedicados e organizados para aqueles que estarão nesses estágios de aclimatação. Portanto, há essa preocupação do Governo Central replicar as condições que venham a ser acordadas para os Jogos de Tóquio em cada uma dessas cidades. Bom, em relação aos elogios colocados pelo Rui Carvalho, que deixa ao Marco em particular, envia um abraço e deseja a toda a equipa e comitiva e missão os maiores sucessos, naturalmente que agradecemos muito. Rui é um simpático, ele já esteve envolvido connosco numa missão, portanto, Rui, um abraço e naturalmente agradecer as suas simpáticas palavras, é o que posso dizer. E passando novamente ao Gabriel Mendes, que coloca a questão sobre os aspectos logísticos, que material pode ser enviado previamente via contentor, quando e como, as modalidades que não estão na aldeia olímpica em Tóquio, existem atualizações sobre as instalações e meios disponíveis, existe informação específica sobre as condições de temperatura e umidade em ambientes indoor e como será feito o apoio e acompanhamento médico das comitivas que não têm médico no local onde estão, fora de Tóquio. São várias questões. Sim. Vou-me dirigir particularmente ao Gabriel, porque as questões são muito específicas e para uma região em particular do Japão, que é cá de ser Izu, portanto, vou responder mais diretamente ao Gabriel. Relativamente às questões que têm a ver com a logística em termos de transporte, à semelhança daquilo que tínhamos previsto para o ano passado, nós teremos um contentor a partir para a aldeia agora durante o primeiro quadrimestre de 2021. Portanto, qualquer necessidade que já tínhamos falado terá que ser cumprida durante esse período. Relativamente às questões de umidade e temperatura indoor, eu não consigo replicar, mas eu tenho esse registro e tenho ideia que já teríamos partilhado. A pista de Izu vai ter condições particulares porque quando nós fomos lá os valores não seriam aqueles que serão verificados nos jogos, houve uma reformulação da pista para as questões da cobertura televisiva, foi aumentada a iluminação da pista para que a cobertura televisiva tivesse maior qualidade, portanto houve também por esse aumento da iluminação também uma preocupação em aumentar o reforço da refrigeração da nave para que os valores se mantivessem idênticos. Mas, de qualquer forma, nós podemos reiterar essa pergunta, confirmar se efetivamente os valores estavam previstos para 2020 são aqueles que estão previstos para 2021. E no que diz respeito ao apoio médico, aquilo que nós temos previsto, como dizia há pouco, é que todas as condições que sejam disponibilizadas em Tóquio, sempre que possível e sempre que as cotas nos permitam também, é replicá-lo em cada um dos locais onde teremos atletas qualificados. Portanto, sim, é uma situação que nós estamos naturalmente preocupados, ainda para mais na situação em que nos encontramos, portanto, naturalmente teremos essa atenção no planeamento da distribuição dos oficiais que teremos durante a missão. Nova questão agora do Dr. Filipe Quintas. Boa tarde, questiono se o COI vai prescindir do protocolo de testagem aos atletas e staff que comprovem estar vacinados. Não, a resposta é não, mas eu queria um bocadinho mais além desta pergunta do Dr. Filipe Quintas, a qual agradeço. Efetivamente, a questão está fora de hipótese. Os atletas que já comprovem estarem vacinados poderem ter alguma excepcionalidade naquilo que são os protocolos que estão definidos, quer seja nos testes, quer seja no comportamento que terão durante os jogos, nomeadamente no que respeita à utilização de máscaras, às questões de distanciamento social. Portanto, essa é uma situação que não está, que está linearmente fora de hipótese. Mas há aqui uma questão que nos tem preocupado e para a qual nós não temos ainda resposta. Nós sabemos, infelizmente, que várias das pessoas que estão neste processo de preparação dos jogos têm testado positivo. Há aqui uma recomendação que eu aqui vou meter em águas que eventualmente não são minhas, mas tenho partilhado várias vezes esta preocupação com o Dr. Gomes Pereira e vou tentar ser o mais claro possível. Segundo sei, há uma recomendação para pessoas que testem positivo no período seguinte a 90 dias que não realizem testes, na perspectiva de efetivamente poder darem falsos positivos e que efetivamente, de acordo com as condições que vos apresentei, isso possa significar a limitação da participação nos jogos. E esta é uma preocupação e uma dúvida que ainda se mantém. Não temos resposta, já colocámos,
Eu sei que alguns procedimentos a nível nacional estão a ser levados a cabo às vezes para representações internacionais, haver um atestado que de alguma forma possa limitar a necessidade de fazer novos testes nestas condições que vos apresentava, mas não temos ainda uma resposta. Portanto, basicamente é uma preocupação e estamos a aguardar desenvolvimentos sobre o tema. Ligar o micro. Temos aqui mais uma questão muito interessante do João Nunes. Se a pandemia melhorar, estas regras serão revistas para melhor, ou seja, poderemos ter uma maior abertura? Isso, como se costuma dizer, seria ouro sobre azul. Eu acho que sim. Há condições. Nós temos que ter consciência que os jogos vão ser organizados no Japão. Não é? E para quem conhece o Japão e a organização japonesa, eventualmente poderá haver aqui mais algum. Não diria rigor, mas mais alguma resistência a alterar as condições que estão pré-estabelecidas, mas eu acredito que sim. Há pouco não falámos sobre isso, mas, por exemplo, a questão do público ainda não está decidida. Remeteram essa decisão para o final do mês de março deste ano, naturalmente, uma vez que espera-se que a evolução da pandemia também possa ser favorável a decisões que, como refere, possam aliviar estas restrições. O Nuno Ferrão coloca-nos a questão de como será o funcionamento ao nível dos transportes e testagem no caso de irmos mais cedo para o Japão. Eu vou mais uma vez referir a uma situação particular, diretamente ao Nuno. Aqui a questão dos transportes para a situação que o Nuno refere vão ser organizadas também de acordo com aquilo que serão as disponibilidades do comitê organizador, até porque é expectável que este estágio possa acontecer relativamente perto de Tóquio. E a questão da testagem vai ser sinalizada junto do município, neste caso de Kanagawa, para que possa acontecer da mesma forma daquela que está prevista em Tóquio. Nova questão do Diogo Lima Maier. Os atletas irão estar novamente no programa de testagem do ITA, International Testing Agency? Sim, a resposta é sim. Os procedimentos do controle antidoping estão previstos acontecerem exatamente na mesma forma que estavam previstas no cenário antes da pandemia, sendo que aquilo que terão é naturalmente a precaução e a etiqueta sanitária que exige durante este processo. Vai haver espaços mais individualizados para que estes testes possam acontecer, mas a ITA será também, neste caso, a agência que estará a colaborar com o COI durante os Jogos de Tóquio. Simão Freitas coloca-nos a questão, tendo em conta as possíveis limitações a atletas no tempo de permanência nos Jogos, que, como foi referido, podem prejudicar os portugueses, que alternativas estuda ou pode estudar a missão para colmatar o impacto na preparação e aclimatação? Tem a ver, basicamente, a resposta a esta pergunta tem a ver naturalmente com a estratégia que temos junto das federações, que é encontrar soluções em termos de locais e de acordos com os municípios para que este período seja aumentado e que não seja só limitado ao período em que os atletas podem estar na aldeia. Portanto, é nesse sentido que estaremos a avaliar cada uma das situações das modalidades. A Rita Sousa Vieira, do SAP24, coloca a questão: quantas pessoas tinha a lista enviada à Task Force, isto para a vacinação naturalmente, quem contemplava além dos atletas, já tiveram algum contacto do novo coordenador do plano de vacinação? A lista, como dizia há pouco, tem o número de pessoas que nós identificámos que poderiam estar envolvidos, de acordo com aquilo que já vos disse, atletas, treinadores, oficiais, árbitros, juízes, jornalistas. Portanto, assim a resposta seja no exato número daquilo que nós identificamos, acredito que estaremos em condições para garantir a vacinação a todos aqueles que estarão a partir de Portugal nos Jogos. Em termos do novo contacto, provavelmente saberão, a pessoa que assumiu neste momento a Task Force é uma pessoa que até de alguma forma é próxima do movimento olímpico. Ele esteve connosco num projeto no Rio 2016, com a presença do navio Escola Sagres na Baía de Guanabara,
e já houve naturalmente contactos informais, não podemos avançar muito sobre isso porque não há uma posição ainda formal sobre a matéria, mas sim, há aqui alguma diplomacia que está a ser feita para que essa resposta seja dada no sentido que todos gostaríamos. Nova questão colocada pelo João Pedro Mendonça, que refere a OBS e o comitê organizador mantém o acesso dos atletas nas zonas mistas, aldeia olímpica e estúdios TV por Booking, nas zonas mistas, sem garantia de que consigamos o acesso com micros, com girafas e distância de 2 metros? Se entende bem a pergunta, a questão da zona mista da aldeia, ainda que esteja atualmente no playbook da imprensa, ainda está a ser estudada, porque a informação que temos é que todo o movimento de acesso à aldeia está a ser equacionado, portanto essa pode não ser ainda uma realidade. Na questão das zonas mistas, sim, diria que o equipamento que permite o distanciamento que é exigido terá que ser autorizado, quer dizer, não há outra forma de o fazer. E a outra questão tem a ver com o acesso aos espaços, certo? O acesso às zonas mistas, aldeia olímpica, estúdios... O acesso às zonas mistas será feito conforme aquele critério que eu referi há pouco e que ainda me é difícil interpretar, que é a cobertura mundial do evento. Portanto, havendo mais candidatos do que aquilo que é a capacidade depois da limitação apurada, eu não consigo, à data de hoje, infelizmente, avançar de forma é que será interpretado este critério. Tenho várias reservas sobre o mesmo, mas neste momento não consigo avançar mais sobre essa matéria. Ainda o João Pedro Mendonça coloca outra questão, que é: tem indicações sobre o que sucede ao desfile de delegações na cerimónia de abertura? Muito boa pergunta. Não sabemos. Sabemos daquilo que já foi cancelado. Tradicionalmente, e é um momento também para o qual normalmente a comunicação social é convidada e marca presença, que é a cerimónia de hastear da bandeira. Há um momento normalmente formal da chegada dos países, para assinalar a chegada dos países à aldeia olímpica, que é sinalizado pelo hastear da bandeira de cada um deles. Essas cerimónias foram canceladas, não vão acontecer. Sobre a cerimónia de abertura, está a ser equacionado. Neste momento não conseguimos adiantar mais sobre isso, esperemos ter novidades. Naturalmente a cerimónia de abertura tem aqui um cariz muito emblemático para os jogos, a participação é um momento que muitas das vezes inspira mais do que tantas outras coisas, portanto, não havendo informações, é aqui mais um daqueles pontos de indecisão que nos deixa com alguma reserva na preparação dos jogos. A Paula Martins coloca-nos a questão se existe alguma indicação especial para modalidades com diferentes especificidades, como por exemplo o hipismo. Peço desculpa, podes repetir, Pedro? Acho que não ouvi. Existe alguma indicação especial para modalidades com diferentes especificidades, como por exemplo o hipismo? A equestre, e temos aqui várias perguntas da equestre, foi uma das primeiras preocupações que nós tivemos quando a questão da limitação da aldeia, do período de estadia na aldeia surgiu, foi de imediato contactar a empresa que fará o transporte dos cavalos para Tóquio, para perceber se essa seria uma alteração que afetaria também o transporte dos cavalos. Naturalmente, todos os atletas precisam de se adaptar. Os cavalos são mais um dos atletas que estarão em competição, portanto, também houve naturalmente esta preocupação. A resposta que temos é que o período de adaptação, neste caso, não sofreu alterações, portanto, eu acredito que no âmbito daquelas negociações que estão a ser feitas entre a Federação Internacional, a FEI, a Federação Internacional Equestre e o Comitê Olímpico Internacional, que esta situação seja salvaguardada e que nessa circunstância os atletas equestres, não só os cavalos, mas também os cavaleiros, que possam estar num período mais alargado em Tóquio quando comparado com outras modalidades. Pedro, estás sem som. Obrigado. Sim. Entretanto, um comentário que é colocado pelo Martins Brandt. A pandemia afetou o sono das pessoas por todo o globo. A preocupação com o sono dos atletas recebeu novo aporte
considerando a sessão 2 do ciclo de formação anterior, o sono dos atletas parece crucial e desde já convido todos para poderem também, no link que deixei no bate-papo, tem exatamente todas as sessões e esta sessão 2 foi conduzida pelo especialista Marco Túlio de Mel, que é o especialista do Comitê Olímpico do Brasil e que participou gentilmente também nessa mesma sessão connosco. Mas, de alguma maneira, Marco, deixo-te aqui a questão. A preocupação com o sono dos atletas recebeu um novo aporte? O descanso é naturalmente a parte em que nós eventualmente podemos influenciar mais este processo. Portanto, é naturalmente uma das preocupações que temos durante todo o planeamento, todas as questões relacionadas com a estadia dos atletas durante os jogos. É aqui que nós sentimos também que podemos de alguma forma influenciar positivamente a sua prestação. Portanto, esses são os cuidados é um dos cuidados naturalmente e um dos eventualmente os mais importantes que temos em consideração. Como o Pedro falou e bem, dedicámos uma sessão só sobre o tema, porque efetivamente, ainda por mais com a distância horária, que o jet lag que nos separa do Japão, essa necessidade de rapidamente repor os níveis de descanso é uma necessidade, a redundância. Portanto, sim, é naturalmente uma preocupação e temos nas diversas iniciativas que temos feito, alertado exatamente para isso. Penúltima pergunta, colocada pelo Nuno Albuquerque. Marco, vou colocar a questão na mesma, embora tenha um âmbito, como compreenderás, que ultrapassa o Comitê Olímpico de Portugal e já o Nuno Albuquerque, quando coloca a questão, ele coloca precisamente essa mesma nota, mas coloca se todos estes protocolos, medidas, etc., são semelhantes para os atletas paralímpicos. Sim, sendo que há algumas salvaguardas. Eu vou aqui para fora de pé, não é, como sabem, a responsabilidade da organização da missão está ao cargo da Missão Paralímpica, está ao cargo do Comitê Paralímpico e da Leila, que será a chefe de missão aos Jogos Paralímpicos de Tóquio, mas há essa atenção especial naquilo que foi a publicação dos playbooks. Desta forma, nesta oportunidade, foi uma publicação conjunta do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Paralímpico Internacional, portanto, há algumas salvaguardas na questão da participação de atletas paralímpicos, nomeadamente as questões, muitas vezes, da falta de autonomia no cumprimento da desinfecção das mãos, da utilização das máscaras. Portanto, há efetivamente esta preocupação de um conjunto de medidas que estão adaptadas para o contexto dos Jogos Paralímpicos. Bom, antes de passar à última questão, e é uma questão muito, muito interessante, eu vou tentar compartilhar novamente a tela. Vamos ver se desta vez tenho mais sucesso que nas anteriores. Não tendo, já fiz todas as possibilidades e mais alguma. Não tendo, também não é grave. Fica desde já lançado o convite também e todas as federações também já têm essa mesma informação, mas para esta ferramenta do IPMA. E a última questão é uma questão que também é colocada pelo Nuno Albuquerque, que para além de dar os parabéns ao COP, reitera também as melhoras ao Dr. Gomes Pereira, o que naturalmente todos nós também desejamos, e pergunta qual é o maior desafio que o chefe de missão considera ter neste momento a comitiva portuguesa. Eu não sei se tenho mais tempo, mas eu diria que o principal desafio é o tempo. Não há aqui outra forma de contornar esta questão. Eu disse no início que estaríamos à espera que estes playbooks tivessem mais informação que nos permitisse avançar mais naquilo que é a preparação da nossa participação. O Pedro referiu, nós em março de 2021, quando os jogos estavam ainda agendados para as datas originais, nós tínhamos praticamente tudo certo para a nossa participação. A questão agora é que neste novo contexto, neste contexto diferente, não temos ainda todas as informações que nos permitam tomar decisões. Portanto, eu diria que o principal desafio do chefe de missão, se me permitem, é efetivamente aqui o desconhecimento e o tempo que teremos para nos adaptar a novas exigências, a novas realidades que nos venham a ser exigidas durante a nossa participação. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado a todos pela vossa presença e também pela participação, pelas inúmeras questões e muito, muito pertinentes que muito valorizaram também a nossa sessão. Deixar também uma nota e um agradecimento, para além do agradecimento, o desejo de
de boa sorte, Marco. Boa sorte também na condução de todo este barco, que é um barco que, na verdade, conta com muitas intempéries pelo meio do caminho. Costuma dizer-se que aquilo que não nos mata deixa-nos mais fortes, ou torna-nos mais fortes, e certamente que toda esta incerteza e todos aqueles, não só aqui no COP, mas sobretudo aqueles que estão a trabalhar no terreno, tanto os atletas como os treinadores, como os dirigentes, como todo o staff médico e todos os elementos das equipas multidisciplinares que neste momento trabalham com os atletas e trabalham de uma forma árdua e muitas das vezes quase sem chão, sem saber se a competição se vai realizar ou não na próxima semana, no próximo mês, e essa competição pode ser de uma elevadíssima importância para a sua qualificação, para o seu sonho olímpico, e de facto é uma tarefa bastante dura, bem difícil e de gestão de toda esta incerteza. Certamente que aqui as palavras resiliência e paciência certamente que estão a ser desenvolvidas por todos e sobretudo por ti, Marco, que tens esta responsabilidade e esta incumbência também de liderar todo este processo, que é uma missão muito complexa, e só quem está do lado de cá é que consegue de facto avaliar e consegue perceber. Eu estive várias vezes do lado de lá e quando passei para o lado de cá, naturalmente que consigo avaliar as coisas de maneira distinta e são coisas, são formas e visões distintas. Quem está a preparar-se para os jogos, quem está a tentar organizar uma missão, e Marco, deixa-me dizer também e dar também uma palavra que tenho assistido e tenho visto todo o teu trabalho árduo, como de toda a equipa, como a Catarina Monteiro, como o Filipe Jesus, como toda a equipa do COP, que tem feito um excelente trabalho. Vamos ver então se o mar agora também acalma um pouquinho mais e se tenho a certeza que todos nós, em conjunto, vamos conseguir levar o barco a bom porto. Não é possível isoladamente, certamente que só com a ajuda de todos. Somos um país de descobridores, portanto algo tem que nos estar nas veias e temos que descobrir efetivamente os melhores caminhos. E a última nota, e muito breve, é que independentemente de serem jogos diferentes, vão ser uns jogos que vão valer a pena para consagrar tudo aquilo que tem sido o vosso esforço de preparação e terem o palco que merecem para que isso seja possível. Portanto, estamos juntos, aquilo que precisarem do comitê estão naturalmente... contam com a total disponibilidade da nossa parte. Portanto, obrigado, Pedro. Obrigado, António, também, que nos acompanhou aqui durante o dia de hoje, e naturalmente um obrigado muito especial a todos aqueles que durante esta hora e meia nos estiveram aqui a acompanhar sobre estas matérias que tanto nos preocupam, mas que de alguma forma nos alimentam para que estes jogos sejam uma realidade. Agradecendo a todos os que no Comitê Olímpico de Portugal proporcionaram e ajudaram na condução desta sessão, em particular também ao Departamento de Comunicação e ao António Varela e à Ana Silva também, que esteve a ajudar bastante nesta mesma sessão. Despedimos-nos e até à próxima semana, onde vamos ter uma sessão dedicada à psicologia, onde a nossa psicóloga Ana Bispo Ramires vai falar da gestão da incerteza em contexto de Covid e como potenciar a prestação dos atletas até Tóquio 2020, em 2021 naturalmente. Reiterando também as melhoras, ou o desejo das melhoras para o Dr. Gomes Pereira e que rapidamente possa estar de volta. Bem precisamos de si, porque esta situação, como veem, é uma situação que é gerida dia a dia, sempre com novas informações e, portanto, naturalmente que desejamos tê-lo rapidamente por cá. Um grande abraço para todos, até à próxima semana.